Qual é? Se liga nessa questão da EFON de 2020. Uma corda homogênea de massa não desprezível e de comprimento L é pendurada no teto, sendo mantida na vertical, sustentando apenas o seu próprio peso. Se uma perturbação é feita em sua extremidade inferior, o tempo que leva para que essa perturbação se propague até a extremidade superior vale... E aí temos as opções. Vamos nessa? Então, pessoal, para resolver essa questão aqui, primeiro vamos fazer um desenho para tentar entender qual é a situação do nosso problema, beleza? Então, temos aqui, né, o teto que vai sustentar a nossa corda homogênea, em roxo aqui, que tem um comprimento Lzão. E ocorre uma perturbação, né, que vai fazer com que suba essa perturbação uma velocidade v, até chegar ao topo, beleza? Então aqui temos uma perturbação. Essa perturbação vai se propagar até o topo da corda. O que temos que lembrar é sobre a fórmula de Taylor, que vai dizer qual é a velocidade de propagação de uma onda numa corda, que é dada pela tensão nessa corda sobre a densidade dessa corda. Como essa corda é homogênea, a densidade não vai depender do ponto da corda. Todos os pontos dessa corda vai ter a mesma densidade. Agora, o mesmo não é verdade sobre a tensão. Isso porque, como a questão diz, né, que o que está sustentando essa corda é apenas o seu próprio peso, cada ponto dessa corda vai sustentar um peso diferente. Por exemplo, o meio da corda aqui, ele vai sustentar todo esse pedaço de corda. Já essa parte superior da corda aqui vai sustentar todo esse pedaço de corda aqui. Então, a tensão dessa corda ela vai ter que ter uma relação com o seu comprimento, beleza? Com a distância L em relação a esse eixo que eu estou traçando aqui. Vamos pegar um caso mais simples, mais conhecido, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Vamos considerar que a gente não tem uma corda com massa, beleza? Que a gente tem um caso onde toda a massa é concentrada nessa partícula aqui embaixo. Qual seria a tensão da corda nesse caso? A tensão da corda seria equivalente ao peso dessa partícula. Então a tensão seria a massa vezes a gravidade. Nesse caso aqui em equilíbrio, né? Como aqui a massa que está sendo sustentada, né? Como eu fiz aqui o desenho, né? Nesse ponto, ela vai sustentar toda essa corda. A massa dessa corda está variando com o comprimento. A gente pode escrever que a tensão nessa corda aqui vai ser a massa vezes a gravidade. Porém, a massa vai depender exclusivamente do comprimento. Ou seja, densidade, né? Uma vez que a densidade é a massa dividido pelo comprimento, a gente pode passar esse comprimento para o outro lado e escrever esse parênteses aqui. Então a tensão vai ser dada por essa expressão. Então a gente pode escrever uma expressão para a velocidade que é a velocidade é igual a raiz quadrada de μLg sobre μ. Ora, podemos já de cara cortar a densidade da corda aqui e a gente tem que a nossa velocidade é Lg, tudo isso dentro da raiz. Só que a pergunta da nossa questão é qual é o tempo que vai levar para que essa perturbação chegue até o topo, até aqui. Ou seja, para que essa perturbação caminhe de zero, aqui no nosso eixo em amarelo, até o comprimento Lzão. Para fazer isso, a gente vai ter que considerar, lembrar, né, no caso, que a velocidade ela é a derivada da posição sobre o tempo. Nesse caso, como a gente está falando da posição como o comprimento da corda, a gente pode botar delta L, dl, né, em vez de dx. E aí a gente vai ter a seguinte expressão. dl dt vai ser igual a raiz de Lg. A gente pode aqui fazer um jogo para que tudo que dependa de L, do comprimento, fique do lado esquerdo e tudo que não dependa do lado direito. E a gente vai ter o seguinte, dl
1 sobre raiz de L vai ser igual a raiz de G dt. Integrando dos dois lados, né? E considerando os intervalos. Como a gente está considerando a corda toda, vai ser de 0 a Lzão. Como é o caso do que eu queria mostrar aqui, né? Que a gente está tentando considerar todo a corda. Então, ele vai do comprimento L, do L sendo 0 até L sendo Lzão. E o tempo vai ser do 0 até o tempo total t. E aí a gente integra os dois lados dessa equação aí. E a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a integral do lado esquerdo vai ser a seguinte coisa. L 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2. No intervalo de 0 a Lzão. E a integral do lado direito, raiz de g, porque é constante, ela não vai interferir em nada, vezes ΔT, né? Ou seja, t indo de 0 a tzão. E aí, resolvendo isso aqui, a gente vai ter raiz de Lzão vezes 2. E aqui a gente vai ter t raiz de g. Voltando esses resultados para a nossa equação daqui, a gente vai ter que raiz de L multiplicado por 2 é igual a raiz de g vezes o tempo. Resposta, o tempo total que demora para essa perturbação chegar até o topo é de 2 raiz de L sobre g. E temos aí a nossa resposta, gabarito letra C. Valeu?